B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos no mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3, a Bolsa do Brasil. Bom dia aqui, meu nome é Otávio. Eu vou falar um pouco aqui, trabalho na B3, né, na área de produtos derivativos de balcão, tá? E eu vou falar um pouco para vocês aqui hoje das opções flexíveis, né? É um produto aí não muito comum, né, da área de derivativos, mas tem bastante coisa legal que vocês provavelmente aí como assessores, né, ou até como investidores já viram, né, em algum momento. Então aqui, gente, falando um pouco aqui dos produtos, das opções flexíveis, eles são um tipo de derivativos, tá? Então quer dizer que esses produtos, o valor dele varia de acordo com a variação de um ativo subjacente. Aqui, quando a gente está falando de ativo subjacente, o que a gente está dizendo, né? É um ativo ao qual essa opção está atrelada. Por exemplo, pode ser uma ação nacional, pode ser uma commodity, pode ser uma BDR, né? Pode ser, eventualmente, qualquer tipo de ativo subjacente que exista no mercado, tá? E o que essa opção, o que ela faz? Tá? Depois eu vou mostrar aqui um desenho em seguida, só para vocês entenderem um pouco mais no detalhe. Mas uma opção, ela dá ao comprador, né, o direito de comprar ou vender um determinado ativo subjacente aí, a uma determinada quantidade previamente definida, né, por um valor previamente definido. Tá? E elas são negociadas aqui, como a gente diz, né, de forma bilateral. Quer dizer, quem está vendendo a opção negocia ali os parâmetros dela com quem está comprando. Tá? Então, gente, enxergando aqui como funciona uma opção mais no detalhe, tá? Aqui a gente tem uma situação em que eu tenho uma opção de compra, chamada de call. Né? Uma call é uma opção de compra. E como que você pode enxergar, né, o resultado desta call. Eu vou passar aqui para os... Então, quando eu estou falando aqui que isso aqui é uma opção de compra, gente, significa que está sendo feito um acordo para comprar determinado ativo subjacente a um determinado preço aqui, que é o nosso strike, tá? E como é que funciona isso aqui, gente? Significa que no vencimento desta opção, você pode escolher exercer o direito de compra ou não daquele ativo subjacente. O que vai levar você a decidir se você vai exercer ou não o direito que você comprou, né? Se o preço daquele ativo subjacente tiver abaixo do strike, você não vai exercer esse direito de comprar, porque você pode fazer a compra desse ativo no mercado de forma mais barata. Por isso que tem aqui nesse cenário mostrado aqui no gráfico, que você perde, né, o prêmio que você pagou para comprar esta opção. Tá? Num cenário positivo para uma opção de compra, qual seria? Lá no vencimento, o preço desse ativo subjacente aqui, ele está acima do preço do strike. Significa que você vai poder comprar aquele ativo de forma mais barata, né? Ou seja, aqui a gente tem uma régua aqui de preço, né, fictícia. Então, se você tem uma opção de compra com um strike a 10, se lá no vencimento o ativo subjacente tiver com o preço 20, significa que você vai poder comprar esse ativo subjacente ao preço de R$10, enquanto ele, na verdade, está custando 20. Então, você recebe, né, este ajuste positivo aqui, né, por ter comprado este direito de compra, que é a chamada call aí, que é a opção de compra, tá, gente? Aqui, qual é a visão que eu estou mostrando, gente? Aqui é a visão de quem está vendendo essa call, tá? Lá eu estava num cenário que era o comprador de call, mas se alguém comprou alguma coisa, alguém precisou vender para essa pessoa essa opção. Então, no cenário da opção de compra para quem está vendendo, se o preço estiver abaixo do strike, essa pessoa ela não vai ser exercida e com isso ela ganha o prêmio. Então, quem compra uma call, né, ou compra uma opção, paga o prêmio e paga para quem?
paga para quem está vendendo. Então, quem está vendendo recebe o prêmio. Só que se o preço do ativo estiver acima do strike, o que vai acontecer é que o vendedor vai ter que pagar o ajuste para o comprador. Por isso que esse cenário aqui é invertido em relação ao cenário, né, anterior que eu mostrei. Aqui estou dando um resumo aqui de quais são as 4 possibilidades quando você está falando de uma opção. Tá? Você tem sempre a posição de quem está comprando as opções, né? E se alguém está comprando, alguém está vendendo. Por isso que o desenho é sempre o desenho de resultado, né? É sempre um reflexo aqui das duas partes, né? Então, o lançador, né, quem está vendendo a opção, ele sempre recebe o prêmio, né? Portanto, mas ele pode ter aqui um ajuste negativo, né? Então, aqui é o desenho da call que a gente viu, né? Se o valor do ativo subjacente estiver maior que o strike, né, ele recebe ajuste positivo, que é pago por quem está vendido naquela opção. Tá? E aqui na put é um outro tipo de opção. A gente está falando da call, que é um direito de comprar alguma coisa. Na put, a gente está falando que é um direito de você vender alguma coisa. Opa! De você vender alguma coisa. Então, na put, como é que funciona, né? Se o preço que você comprou o direito de venda, né? Se o preço do ativo subjacente estiver menor, você não vai exercer esta venda, porque você pode vender num preço mais caro no mercado. Lembrando que quem quer vender, sempre quer vender no preço mais caro possível. Então, numa opção de venda, você começa a ter um ajuste positivo quando o preço cai abaixo do strike. Porque daí o preço, por exemplo, de uma ação está a R$8, por exemplo. Então, por exemplo, aqui voltando na opção de... Acho que aqui tem até... Ah, não tem. Voltando na opção de venda. Então, se o preço de uma opção tiver a R$8 e você tem o direito de comprar, de vender ela a 10, você vai fazer essa venda a 10 e não a 8. Quem quer vender sempre quer vender mais caro. E se você está recebendo esse ajuste positivo, porque você comprou essa opção, quem vendeu é que vai fazer esse pagamento para você. É por isso que é sempre aqui um reflexo, né, numa situação oposta aqui de ganho. Então, quando eu estou falando de opções, eu tenho sempre esses 4 cenários possíveis, né? De quem está comprando as opções, opção de compra ou de venda, e de quem está vendendo essas opções. Tá, gente? E aqui eu começo a explicar, vou falar de uma característica para vocês, chamada de barreira, que é uma característica de opções que só existem para as opções flexíveis. A gente tem o produto derivativo opções, ele existe tanto no ambiente listado, no ambiente de bolsa, né, que você pode negociar lá, inclusive no home broker, para quem tem esse acesso, tem esse perfil, né, de risco, mas você tem um outro segmento de negócio, que é chamado segmento de balcão, onde você pode negociar também os derivativos, mas eles são negociados de forma bilateral. Então, no ambiente listado, o que acontece? As opções, ela já tem o vencimento definido, o tamanho dela definido e também o strike dela definido. Né? O que você negocia lá, o que varia de acordo com o mercado, é o prêmio daquela opção. Né? No balcão, quando você está negociando uma opção de balcão, por que a gente chama de opções flexíveis? Porque todos os parâmetros dessa opção você pode negociar com a sua contraparte. Então você escolhe qual é o vencimento que você quer, qual é a quantidade que você quer, qual é o strike que você quer, tá? E, além disso, tem essa mecânica aqui que eu vou falar, essa característica, que é chamada de barreira, tá? Que ela só existe nas opções de balcão. E o que significa, então, uma opção de barreira? Que eu vou falar uma barreira chamada de knockout, tá? Que é uma barreira que faz o quê? Ela desliga, se ela for atingida, ela desliga aquela opção, tá? Então, de novo aqui, eu trouxe a figura de uma call, né? Então, uma call aqui. Mas se essa call, com strike em 10, se eu colocar uma barreira de knockout dela, por exemplo, no preço de 20, significa o quê?
Se o preço do ativo subjacente aqui, uma ação, por exemplo, ele bater 20, esta call ela desliga. Por isso do nocaute, né? Dá um nocaute, derruba a pessoa, dá um nocaute, nocauteada. Então, eu nocauteio a opção, ou seja, ela para de existir. Ela deixa de existir e aí pode ter uma situação em que eu pago um financeiro, né, para quem tem aquela opção, pelo fato dela ter desligado, eu vou pagar alguma coisa, mas esse financeiro aqui também pode ser zero. Eu posso não pagar nada. Também vai da negociação que é feita, tá? Então, esse é um ponto bastante diferente quando eu estou falando das opções flexíveis. São aquelas que são negociadas em ambiente de balcão, tá? Isso aqui serve para dar flexibilidade mesmo nas negociações. E o que eu vou mostrar aqui para vocês em seguida é fazer quase que um curso rápido aqui de estruturação. Tem uma estrutura montada com combinações de opções que é muito feita, né, no mercado. Vocês mesmos talvez já tenham até vendido, né, para os clientes de vocês, né, porque a XP aqui ela estrutura, né, monta várias estruturas com opções de balcão, tá, gente? Então, aqui eu expliquei essa questão da mecânica da barreira de nocaute, que ela desliga uma determinada opção se aquela barreira é atingida, tá, pessoal? Então, aqui, começando aqui nessas combinações, então, imagina que você tem duas opções. Uma put aqui comprada, como a gente viu no desenho, e uma call vendida, né? Você pode fazer aqui ter uma put comprada num determinado strike e ter uma call vendida naquele mesmo strike. Juntando essas duas coisas, gente, o que eu tenho aqui nessa situação, gente? Eu vou ter, se alguém tiver, né, comprado esse tipo de operação, vai significar o quê? Que lá no vencimento, né, se o preço da ação tiver acima do strike, ele vai receber um ajuste negativo, porque ele está vendido na call. Se o preço estiver abaixo do strike, que aqui no caso são iguais, né, ele vai receber um ajuste positivo. Então, isso aqui, gente, que a gente montou, combinando duas opções, é uma... Deixa eu ver se tem aqui no próximo slide aqui. Isso aqui a gente fala que é como se você tivesse feito uma venda sintética daquele ativo subjacente. Por quê? Se ele subir, você perde, mas se ele cair, você ganha. Então é como se você tivesse, vamos assim, vendendo o ativo aqui, né, e comprando ele aqui. Então é uma venda sintética aqui. Aqui avançando então, gente, então a gente tem essa perna da put comprada, da call vendida. Aqui eu estou introduzindo um outro elemento aqui, que é o quê? É uma representação gráfica de quando você compra de fato um ativo. Tá? Então, se você comprou uma determinada ação, o que acontece quando você vende? Se você vender ela acima do preço de compra, você tem aqui um ganho. Se você vender ela abaixo do preço de compra, você tem uma perda. Então, essa aqui eu estou só mostrando para vocês uma representação gráfica de quem tem uma posição que ela comprou um determinado ativo. Tá? A ideia, então, é a gente pegar aquelas duas opções, tá? Uma put comprada, uma put vendida, tá bom? Eu vou acrescentar aqui agora, tá, uma barreira de nocaute nessas duas opções, tá? Então significa que se o preço cair abaixo de um determinado patamar aqui, sei lá, cair 15, 20%, vai atingir a barreira de nocaute tanto da put quanto da call. Ou seja, nesse cenário aqui, nessa estrutura, atingiu essa barreira, o derivativo todo aqui, essas duas opções, ela morre. Tá? Agora vamos colocar um tempero a mais aqui para vocês. Além de eu ter feito essas duas coisas, eu também peguei e comprei o ativo subjacente, comprei a ação.
Então eu tenho esta figura aqui, certo? Estou fazendo quase que um curso relâmpago de estruturação aqui, gente. De gráfica, né? Sem fazer conta, gráfico aqui. Então esse é o resumo da operação que a gente tem até agora, tá, gente? E daí, o que a gente vai ter aqui, gente, nesse cenário, olhando essas duas operações, tá? A perda, se esse preço do ativo subjacente estiver abaixo do strike, o que acontece aqui? Você tem um ganho positivo aqui com a put, certo? Tem um ganho financeiro nessa região, com a put, e você vai ter uma perda financeira devido à posição no ativo que você tem. Só que essas coisas aqui, como você está comprado no ativo e na opção na mesma quantidade, né, essas coisas elas se netam, elas se compensam, de forma que você tem um resultado sempre constante. Não importa quanto o preço cair, né, esses resultados aqui da put e do ativo comprado, da compra do ativo, eles vão ser fixos aqui. Do lado de cá, não está dando para ver muito bem, gente, mas do lado de cá vai acontecer a mesma coisa, né? Então, no cenário que você tiver o preço do ativo maior que o strike, o ganho que você tiver por estar comprado no ativo, né? Se você vender ele, você vai ganhar uma determinada quantidade aqui de dinheiro, né, de ajuste positivo, você vai perder nessa call que você está vendido, né? Você vai receber um ajuste negativo no derivativo, vai receber um ajuste positivo, né, por estar de posse do ativo, tá? Então, juntando este cenário aqui, né, em qualquer situação em que o preço do ativo lá no vencimento tiver acima da barreira de nocaute, você tem um resultado fixo aqui, nessa operação. E daí a gente chega então com isso, gente, numa das estruturas mais vendidas no mercado, né? Que é exatamente essa situação de 3 cenários específicos, né? Do ponto de vista de quem está comprado na estrutura. A estrutura tendo um preço, né? O preço do ativo subjacente no vencimento, ele estiver acima da barreira, você vai ter um ganho fixo, tá? Vai ser uma taxa fixa, né? Um percentual fixo mesmo de ganho, né? E se, por um acaso, né, o ativo ele cair abaixo da barreira de nocaute, eu desligo esse cenário, porque os derivativos eles morrem, tá? E você permanece com a sua ação, só que ela vai estar num preço desvalorizado, né? Porque, afinal de contas, só desligou o derivativo porque você teve uma determinada queda, né, no ativo subjacente, gente. Então, este cenário aqui, né, fiz um curso rápido, como eu falei para vocês, de estruturação, é uma demonstração de o que você pode fazer em termos de alternativa, né, de investimento, combinando derivativos. E aqui a gente está combinando opções flexíveis, né, que só existem no universo de balcão. Não existe opção flexível em ambiente de bolsa, tá? E aqui também eu combino isso, né, com a queda, com a possibilidade também de você ter aqui o ativo, tá? Então aqui, gente, é quase que você tem uma renda fixa um pouco turbinada, como costumam dizer no mercado, né? Mas aqui com todo o cuidado de que, na verdade, é uma estruturação com derivativos, né? Então, assim, não é igual aplicar num CDB que você já sabe que você vai ganhar isso. Aqui você tem um elemento condicional, por ser um derivativo. Você só vai ganhar esta taxa, né, se em nenhum momento, né, o preço ficar abaixo da barreira de nocaute que a gente comentou, né? Mas neste pior cenário, porque neste cenário aqui, para dar esta construção, né, você tem o ajuste do derivativo e também você vende o papel, vende a ação que você tem, para dar esse cenário, né? Mas, se a ação cai muito, você não vende. A estrutura ela não
Ela não tem esse componente de que você vai vender o ativo. Você permanece daí com o ativo e você pode ter a oportunidade de esperar ele se recuperar, né, do preço dele voltar para você rentabilizar, né, a sua carteira, né? Então aqui a questão da taxa fixa, né, não pode ser encarada aqui como uma operação sem risco, né? Porque é uma estruturação feita aí com derivativos, tá, gente? E aqui, gente, o que eu gostaria de mostrar aqui nessa nossa conversa, para vocês terem uma ideia de números, né, de como esse mercado vem evoluindo, tá? Aqui a gente tem um cenário de quantidade de contratos, final de 2021, final de 22, e aqui o que a gente tem em 23 até o meio do ano, tá? Então já dá para ver que o negócio está bombando, né? Porque a gente tem, já, só no meio desse ano, né, já ultrapassou o ano passado todo, tá? Então aqui eu estou falando em quantidade de opções mesmo. Quantas opções estavam em abertas no universo de balcão no final de cada ano ou aqui em julho, tá? Aqui, gente, eu vou aproveitar para fazer aqui uma ressalva aqui para vocês, que eu dividi ali, né? Eu falei opções flexíveis com CCP. O que significa CCP, para quem não está tão familiarizado? CCP é a sigla de contraparte central, tá? Que é o mesmo mecanismo que funciona para o universo de listado, para o universo de bolsa. Significa que, se você está negociando alguma coisa em ambiente de CCP, que tem uma CCP, que tem uma contraparte central, esse ambiente ele não tem risco de crédito para quem está atuando, tá? Ele não tem esse risco de crédito. Então você está atuando com uma determinada contraparte, negociou os parâmetros, por exemplo, de uma Rubi aqui, como a gente comentou. Se no ajuste positivo que você tem que receber no vencimento, né, a sua contraparte tiver algum problema e não te pagar, o mecanismo da CCP, né, vai garantir que você vai receber o que você tem que receber, tá? Porque esta operação ela está em ambiente de contraparte central. Qual é o... Nada na vida, né, como vocês sabem, que na vida do mercado financeiro é de graça. Então aqui, para eu ter um ambiente em que não haja um risco de crédito, né, não haja o risco de você não receber o que é devido para você em algum momento, isso vai ter um custo. Qual que é o custo de qualquer operação que está numa CCP? É basicamente a chamada de margem, tá? Então você faz opções flexíveis no ambiente com CCP, você vai ter chamada de margem, tá? E aí chamada de margem, no conceito B3, no sistema de risco B3, é sempre olhando no conceito portfólio. Então eu não vou chamar margem da sua call que você tem no ambiente com CCP. Eu vou olhar a call que você tem, eu vou olhar o que você tem no mercado à vista, eu vou olhar no que você tem eventualmente de derivativo listado, né? Eu vou olhar todo o seu portfólio ali e faço ali os cenários de estresse, né, de risco, olhando o futuro. E se ainda nesse cenário todo, considerando, você tem uma possibilidade, né, de ter que pagar alguma coisa, eu vou chamar a margem referente, né, àquele valor, tá? O que acontece em operações estruturadas, como a que a gente comentou anteriormente, é que às vezes, dependendo muito do caso, tá, gente? Dependendo muito da composição da carteira, pode ser que você nem tenha chamada de margem. Porque, por exemplo, aquela ação, o ativo que você comprou, junto com os derivativos ali para estruturar, aquela ação, em geral, já vai ser dada em garantia, tá? De forma que você, em geral, tem algumas exceções, você não vai precisar, né, desembolsar algum caixa ou algum outro ativo para colocar em garantia da operação que você fez. Oi? Possivelmente. Aqui, quando eu estou falando do ambiente flexível, às vezes pode ocorrer algum descasamento, porque o universo de derivativos balcão, ele tem um determinado ciclo de liquidação, né, de pagamentos, né, e o mercado à vista, por exemplo, onde você faz a compra do ativo, ele liquida, por exemplo, em D+2. Tá? Então, devido a essa questão aqui de algum descasamento, pode ser que você às vezes tenha, né, a chamada de margem em algum momento ali, mas depois seja estornada porque ele enxerga a sua operação como um todo. Aqui teve uma parte mais técnica
ciclo todo de liquidação ali nos nossos ambientes, tá? Então aqui, feita essa ressalva aqui do com CCP, a gente divide, porque agora eu vou mostrar para vocês, gente. Aqui para vocês terem uma ideia, ainda mantendo no com CCP, gente, aqui é só, não está dando para enxergar quase nada, né, aqui. Mas aqui, lembra quando eu falei de ativo subjacente, né? O que você pode vincular ao seu derivativo, né? É basicamente tudo isso que tem aqui, tá? Então você pode ter ações nacionais, tá? Vinculadas aos derivativos. Você pode ter BDRs, né? Que é aquela representação de ação internacional no Brasil. Você pode ter índices internacionais, você pode ter índices, juros, taxa de câmbio, tá? E aqui vocês podem ver, no com CCP, a maior parte que a gente fala das operações, elas estão vinculadas a ações nacionais, mas não necessariamente, entendeu? A gente tem alguma coisa, por exemplo, de BDR, mas sem dúvida nenhuma não é o maior mercado, né? A maior concentração assim, do mercado de opções no com CCP está no universo de ações nacionais mesmo, tá? E aqui, olhando o universo agora sem CCP, você vê que os números eles são menores, né? Em termos de nível mesmo da coisa, né? Mas também é um mercado crescente, né? Cresce basicamente na mesma proporção do com CCP. E aqui no sem CCP, só para fazer o link aqui com a explicação que eu dei do com CCP, significa que são operações que não estão em ambiente de contraparte central, é o balcão, vamos dizer assim, puro que a gente fala, né? Não tem aqui o ambiente onde está sendo negociado, registrado essas operações, ele não tem nenhuma garantia contra algum default, contra algum não pagamento. Então aqui, eu fecho uma determinada operação de derivativos com o mestre aqui, né? Se chegar no vencimento, eu tiver que pagar algum ajuste para ele e eu não pagar, ele que vai ter que correr atrás para tentar receber alguma coisa de mim, entendeu? Então, quando eu estou falando aqui de ambiente sem CCP, ele não tem a cobertura da contraparte central. Então, você, antes de operar, isso para quem opera faz parte do processo, você tem que fazer uma avaliação de risco do seu cliente para ver a capacidade de pagamento dele, né? E se você não tem condição de fazer isso ou não quer se preocupar com isso, aí é melhor ir para o ambiente com CCP mesmo, porque daí você não tem que ter esse trabalho, vamos dizer assim, tá? Mas tem vantagens adicionais de estar no ambiente sem CCP, né? Aqui no ambiente sem CCP, como não tem contraparte central, eu não faço, por exemplo, a chamada de margem, porque não tem por que eu fazer. E aqui, como o funcionamento, como eu não preciso fazer essa chamada de margem, em termos de modelo aqui de risco, ele é muito mais simplificado. Então aqui eu posso dar muito mais liberdade de construção de estruturas do que a gente consegue no ambiente com CCP. Porque com CCP eu tenho que calcular tudo para que eu possa chamar a margem. Aqui, como eu não chamo margem, a minha preocupação é menor, tá? E daí vendo a distribuição aqui, aí foi. Vendo a mesma distribuição, gente, de que tipo de ativo subjacente eu tenho aqui, já é bastante diferente. A gente vê um crescimento das ações nacionais, mas, por exemplo, uma coisa que não aparece nas opções com CCP, eu tenho bastante BDR aqui. Opções flexíveis de BDR, tá? Então, toda essa parte laranja aqui, que vem diminuindo, tá? Isso aqui é um gráfico de um ano para trás, né? Mas ele foi um mercado de BDRs que aconteceu muito mais no ambiente sem CCP do que no ambiente com CCP, tá? Então, e aqui também uma outra coisa também, vocês repararem, eu tenho aqui no ambiente sem CCP, esse verdinho aqui que são commodities, são mercadorias. No ambiente com CCP hoje, eu não tenho a disponibilização de mercadorias como ativo subjacente, né? A gente tem até demandas disso, né? A gente quer ver se a gente lança isso, mas por enquanto não tem. Mas no ambiente sem CCP, como ele tem mais flexibilidade, como eu comentei, tem a possibilidade de fazer opções. E aí, tanto opções simples, quanto a gente viu, quanto eventualmente aquelas estruturas, né, tendo como ativo ali de referência, né, preço de alguma mercadoria. E aqui, tanto mercadoria, eventualmente, Brasil, né, olhando o mercado listado B3, quanto mercadorias lá fora, né. Aqui o ambiente sem CCP,
ele permite você utilizar ativos internacionais para fazer operações aqui no Brasil, tá? Então, esse azul escuro aqui que a gente vê também são de índices internacionais, o que basicamente são ETFs. Então, ETFs que são negociadas lá fora, você pode aqui no Brasil ter exposição, né? Sintetizar uma exposição a essas ETFs através das opções, por exemplo, tá? Como a gente comentou. Gente, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Basicamente um curso super rápido aqui de opções flexíveis, para quem não conhecia, tá? Então, vou só passar aqui meu contato, gente. Valeu!